Olá, seja bem-vindo ao fechamento do mercado desta segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Vamos aos principais indicadores. Hoje, tradicionalmente, foi divulgada a chamada pesquisa Focus junto ao Banco Central. Analistas do Banco Central foram ouvidos pelo Banco Central sobre os rumos da economia aqui no Brasil nesse ano de 2023. O IPCA caiu de 4,65% para 4,63% ao ano, ou seja, uma ligeira queda no índice de inflação apurado pelo IPCA. Ainda é uma prévia para esse mês. O PIB de 2,90% recuou 0,01 ponto a 2,89% nesse ano de crescimento. Taxa Selic permanece em 11,75%, o dólar aos R$ 5,00. Lembrando que também foi divulgado o IGPM, o Índice Geral de Preços ao Mercado, que em setembro teve uma alta de 0,50% ou 0,5%, diante da alta de 0,37% registrada no mês de agosto, fazendo um total em 12 meses de 4,57%. Bom, o mercado segue atento às notícias que vêm do Oriente Médio, segue atento também a uma semana marcada pelo Banco Central lá dos Estados Unidos. Na próxima quarta-feira, portanto, haverá decisão ou definição da nova taxa de juros nos Estados Unidos, ou se vai permanecer inalterada ou deve ter uma alteração de 5,25% ao ano, se sobe ou mantém-se nessa casa entre 5,25% e 5,5% ao ano, assim como o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, também define a nova taxa de juros aqui no Brasil. O mercado segue nesse momento com todas as commodities em queda, acompanhando principalmente essa semana mais tensa, início do mês de novembro, e lógico, aqui no mercado cambial, repercutindo as declarações do presidente Lula sobre o déficit para 2024, que não haverá, os déficits não vai ter como zerar o déficit em 2024. Isso também incluiu e fez com que a moeda norte-americana apresentasse uma alta hoje. Ainda oscila no percentual, mas o fechamento caminha para alta. Agora R$ 5,00 mais 13,95, alta de 0,47%. Portanto, o dólar segue em alta. O índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, recua 0,56% aos 112.662 pontos. Portanto, o índice Bovespa fraco, enquanto que o dólar tem uma ligeira alta nas negociações nesta segunda-feira. Vamos ao mercado de commodities, todos os mercados, com exceção do dólar, tudo no vermelhinho ali, tudo lado negativo da tabela, só o dólar que sobe. A soja negociada que aparece na tela já é o janeiro a $13 mais 8,12, 0,90 de queda. Daqui a pouquinho tem o relatório do USDA sobre o avanço da colheita nos Estados Unidos, mas já está precificado, problemas por lá, mas problema com a safra aqui no Brasil também, que não começou praticamente ainda. Em algumas regiões apenas a 23, 24 por causa do clima. Milho negociado em queda, $4,78,62, 0,49 de queda. Trigo negociado aos $5,65,60, queda de 1,63%. Café negociado em queda em Nova York aos 159,13, queda de 1,13%. O açúcar cai mais, 2,38%, aos 26 dólares, aliás, os 26,69 dólares por libra. O algodão a 82,86, 1,80 de queda. Petróleo cai mais, 3,59%. Esse é o WTI, negociado em Nova York, a 82,47. Cai também o petróleo Brent em Londres, 3% nesse momento, aos 86 dólares e 52. A negociação, portanto, tem o petróleo apresentando queda nas negociações hoje no mercado internacional. O ouro está aí, 2.007 dólares mais 65 por onça. Troy sobe ligeiramente, 0,46%. Soja, todos os vencimentos. Lembrando que daqui a pouco a gente volta também com informações sobre o relatório dessa tarde. Vlamir Brandalize vai comentar tanto a soja quanto o milho no relatório. Daqui a pouquinho, portanto, mas aí está o fechamento de novembro, hoje $12,82,75, já não é o contrato mais negociado, passa ao radar ou as atenções voltadas para o janeiro a $13 mais 7,25, ainda a safra nos Estados Unidos,
março em diante. No Brasil, 12 dólares e 25 de queda. Janeiro, março, 11 centes de queda, 13 dólares 22 e 25. Maio, 13 dólares 36 e 25, 10 centes e meio de queda. Soja negociada em queda no mercado de Chicago. Na B3, vamos dar uma olhadinha, queda de 1%. Novembro, 28 dólares e 25 a saca, 1,02% de queda. Bom, tem o milho em Chicago. Dezembro, 4 dólares 78,25, 2,5 de queda. Março, 4 dólares 92,75, 2,5 de queda. Maio, a 5 dólares mais 1, 2,5 de queda. Milho em Chicago para julho, 5 dólares mais 7,50, 2 centes de queda. B3, negociações em alta, novembro, R$ 60,70, 0,76 de alta. Janeiro, 64,18, 1,82 de alta. Março, 67,90, subiu 1,62. O maio, 67,74, 1,64 de alta. Quanto ao trigo negociado no mercado de Chicago, queda, 5 dólares 66 vale o dezembro, 9 centes e meio de queda. Março, 5 dólares 94,25, 8,25 de queda. Maio, 6 dólares 11,75, 7,25 de queda. Julho, 6 dólares 27,50, queda de 6,25. Bom, do trigo para o café em Nova York, dezembro, café cai 1,15% a 159,10. Março, a 158,30, queda de 1,37%. Maio, 158,80, queda de 1,43%. Julho, 159,65, 1,45 de queda. Bom, B3, referência em linha com Nova York, março recuou 0,39%. Bom, vamos às notícias da pecuária, lembrando mais uma vez que tem o fechamento do mercado da B13 e também os mercados, a apuração feita no mercado físico. Vamos às notícias da pecuária dessa segunda-feira, vamos lá. Bom, semana mais curta marcada pelo feriado aqui no Brasil, expectativa do recebimento de salários na primeira semana, primeiros 5 dias úteis no mês de novembro. Tudo isso compõe pelo menos uma expectativa para uma recomposição dos preços no mercado físico, que esses seguem achatados. No mercado futuro, lá na B3, negociações desse dia útil, última segunda-feira de outubro, está aí. Outubro ainda aparece na tela, rolagens de posições, 238 mais 5, 0,92 de queda, sobe o novembro por causa de rolagens de posições no outubro para o vencimento futuro novembro, 237,80, dezembro 239,95, janeiro R$240 por arroba. Mercado físico, 3 de 32 praças pesquisadas pela Scott apresentaram queda. Esse é o boi comum, já descontado, 229 à vista em São Paulo, Barretos, Araçatuba, 231,50 no prazo. Sul de Minas, 214,50 à vista, 216,50 no prazo. Dourados, 229 à vista, 231,50 no prazo. Oeste do Rio Grande do Sul, o quilo a 7,25, 7,30 no prazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Ao sul da Bahia, a Scott apurou a arroba negociada à vista 205, 207 no prazo. Sudoeste do MT 204 à vista, 206 no prazo. Maranhão Oeste 219,50 à vista, 221,50 no prazo. Acre 195 à vista, 197 no prazo. Bom, o mercado seguiu praticamente o mês de outubro oscilando bastante, com uma bem próxima da estabilidade. As negociações seguiram com volumosas, até mesmo o mercado segue firme, mas as cotações, os preços do mercado físico seguiram bem próximo da estabilidade. Inclusive o indicador deve apontar isso na apuração feita a partir de amanhã, o último dia útil do mês de outubro, né? Dia 31 de outubro, portanto, o indicador hoje seguiu abrindo as negociações com mais de 4%, a R$230 arroba da última sexta-feira. Não condiz com aquilo que está acontecendo no mercado, porque a sexta-feira foi um dia de poucos negócios, o indicador abaixo do preço
da referência de São Paulo à vista para o boi gordo comum. Bom, essa é uma outra história, mas vamos lá, vamos saber o que nos reserva o mês de novembro, expectativas para o boi gordo nesse mês de novembro. Quem traz as informações é o Iberville Neto. Olá, Iberville! Olá, Braga, olá a todos. Braga, o mercado do boi gordo começou a semana lento, né? Como é de costume. E o que a gente tem de expectativa? A gente tem um cenário de programações de abate em geral para a próxima semana, então não são programações apertadas. Mas, por outro lado, nós temos o feriado aí na quinta-feira, são 2 dias a menos de negociação de boiadas. A gente está num período de início de mês, virando o mês, na verdade. Isso gera uma demanda adicional no mercado doméstico. Então, a associação desses fatores, na nossa visão, pode fazer com que o mercado retome um cenário mais positivo. Se ele passou relativamente estável, houve um pequeno ajuste negativo aí nas últimas semanas, mas passou relativamente bem pela segunda quinzena de outubro, na nossa leitura tem espaço para o mercado firmar e possivelmente evoluir um pouco ao longo de novembro. Tá? A gente não está falando de altas fortes, mas o mercado pode mudar um pouco dessa cara, um pouco mais parada, de mercado mais acomodado que nós víamos nessas últimas semanas, até com algum teste de valor menor. Em geral, a nossa expectativa está para um mercado um pouco mais positivo, ou possivelmente retomando um momento mais positivo, mas vamos acompanhar. Os dados, a evolução das exportações e principalmente a evolução do mercado atacadista, consequentemente a margem da indústria e o tanto que ela vai estar disposta a pagar mais para preencher suas escalas, para aumentar seu abate. Em linhas gerais, a gente está com um cenário de margem interessante para a indústria do mercado doméstico, então os frigoríficos têm espaço para pagar mais pela arroba se a oferta exigir isso, né? Então, se a oferta se mantiver relativamente contida, tem espaço para o frigorífico pagar mais pela arroba, sim. A oferta deu uma melhorada, uma desapertada ao longo de outubro, frente ao início do mês, mas ela não, na nossa visão, o que a gente tem acompanhado, não é um mercado com uma oferta abundante a ponto de poder fazer com que os preços caiam de maneira mais relevante. Então, é começo de semana, vamos acompanhando, mas o que a gente tem no momento é isso. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Iberville, que seja bem-vindo essa semana. E, lógico, amanhã a gente volta com outras informações na abertura do mercado. Eu volto ainda hoje, aqui no Clube do Tempo e Dinheiro, com informações sobre o relatório do USDA desta tarde, que deve trazer informações aí nessa reta final da safra de milho, soja lá nos Estados Unidos. O comentário do Vlamir Brandalize. A todos que estiveram conosco, um ótimo início de noite, finalzinho de dia, né? Finalzinho de tarde, como preferir, né? Finalzinho de tarde, início de noite. Bom início de semana a todos que estiveram conosco. Até logo mais.